Garcia, começo por si e por perguntar-lhe se já tinha visto uma situação como aquela que o Algarve está a viver este ano. Muito boa noite. Sem dúvida nunca tinha visto. Nós já ao longo destes últimos anos a questão da falta de precipitação nesta região tem sido um grande problema. Praticamente não chove aqui no Algarve nos últimos 5 anos. Nós estamos numa seca que nunca antes, porque para além da questão das águas superficiais serem escassas e também estarem em mínimos históricos, também estamos a ter problemas com as águas subterrâneas, que era outra fonte que nós tínhamos e outra alternativa que, infelizmente, também está em nível histórico, principalmente este principal aquífero do Algarve, que é o Cresce da Silva. Portanto, nunca houve uma situação como esta e estamos muito preocupados com o que poderá vir por aí. Eu li até uma reportagem que falava de um agricultor que tinha desistido de fazer agricultura e se tinha virado para o setor da restauração. Há mais casos deste género? Conhece mais casos deste género, João Garcia? Esse é o grande problema e essa é a grande incógnita. O que é que vai ser destes agricultores? O que é que vai ser desta região? Se é este setor primário tão importante que é a agricultura. Portanto, a agricultura nos últimos anos tem crescido de uma forma muito interessante no Algarve, com agricultura de qualidade, agricultura que utiliza equipamentos e métodos de produção muito evoluídos. Ao longo destes últimos anos e ao longo destes últimos quadros comunitários, foi feito por grandes investimentos na agricultura, principalmente no setor da laranja. A laranja, o Algarve é responsável por 90% da produção nacional. Portanto, foram criadas estas condições para se instalarem aqui no Algarve, mas nesta situação os agricultores estão muito preocupados, porque muitos deles fizeram os seus investimentos, têm aqui grandes apoios, falta de apoio por parte das entidades, porque estão a ver que aqueles investimentos que fizeram ao longo destes últimos anos neste caso, poderão-se perder. Portanto, nós estamos aqui muito preocupados. Este território aqui em Silves, principalmente, é o coração da laranja do Algarve. Nós aqui, a nossa principal produção é a laranja existe aqui uma grande preocupação hoje no dia-a-dia dos agricultores, no dia da manhã, porque sem água poderão estar a ver as suas produções e a sua atividade a se perder e possivelmente estes últimos anos de trabalho poderá estar aqui em causa. Joaquim Poças Martins, a verdade é que todos os anos são apresentadas medidas que não resolvem o problema a longo prazo. Do que é que precisa o Algarve para combater, vencer esta situação? Eu queria começar por cumprimentar o João Garcia e manifestar a minha, no fundo, empatia pela dificuldade que estão a sentir no Algarve os agricultores neste momento de grande carência, e registrei também a intervenção do José Macário Correia, que tem, hoje é agricultor, foi antes um grande estado do ambiente em Portugal e que manifestou legítimas preocupações. Eu pessoalmente não tenho, digamos, interesses no setor da água, sou técnico do setor há muitos anos e, refletindo sobre o que é que posso neste momento dizer, neste momento tão grave de seca no Algarve, eu lembro-me, eu há 30 anos era secretário de Estado do Ambiente e tivemos uma seca do nível desta. À data, o que é que podemos aprender com o que aconteceu no passado? Eu diria uma palavra mágica, que é diálogo. Eu acho que é extremamente importante que, num momento de carência, em que há agricultores desesperados porque estão a ver uma atividade a cair, que estão a ver árvores que podem morrer. Portanto, o que é que se pode fazer?
vamos ser realistas, neste momento, com a redução da precipitação, com o aumento da área regada, com o aumento do turismo, no Algarve já não há água que chegue. Vai ser preciso partilhar essa água de uma forma muito transparente e muito aberta. É como se tivessem que ser feitas aqui escolhas entre alimentar o turismo ou alimentar a agricultura. Ou os dois mundos conseguem conviver. Diálogo. A palavra mágica é diálogo. Há 30 anos havia uma instituição que era o chamado Conselho de Bacia, em que as pessoas se sentavam à volta de uma mesa, os vários utilizadores, e em vez de ser cada um a queixar-se e puxar a brasa para a sua sardinha, fazia-se ao contrário. Cada setor tinha que explicar aos outros para que é que precisava da água, daquela água, e quanto é que podia poupar e o que é que precisava para isso. E, surpreendentemente, as reuniões que começavam muito tensas acabavam com elevado grau de compromisso e de articulação. Eu penso que a palavra mágica no Algarve, infelizmente este ano também, terá que ser diálogo à volta de uma carência para este ano e depois também para no futuro. No fundo, há 4 números no Algarve que explicam o que está a passar. Esses números são 75, 15, 135 e 40. Que são o quê? Os números têm muita força. 75 milhões de metros cúbicos é quanto o setor do abastecimento público gasta por ano. 15 é quanto gastam os campos de golfe. 135 é quanto gasta a agricultura de regadio. 40 é a quantidade de águas residuais tratadas que estão neste momento a ser atiradas para o mar sem nenhuma utilidade. Ou seja, é possível haver reduções, já fui aqui referido, por exemplo, nos sistemas de abastecimento público. De acordo com os números que tenho, é possível reduzir cerca de 15 milhões de metros cúbicos. Talvez este ano já 5. É possível reduzir consumos. No setor, os campos de golfe podem ser regados com água reutilizada, parte já este ano. E não é preciso regar o campo de golfe todo da mesma maneira. Pode-se regar melhor os greens do que o resto do campo. Ou seja, este tipo de diálogo que pode, na minha opinião, haver, talvez contribua para que este ano haja uma solução harmoniosa, mas vamos ser claros, nos próximos anos terá que haver soluções de mais fundo para que esta situação de crise não se repita. Já vamos lá a essas soluções. Comissão de crise em comissão de crise. Já vamos lá a essas soluções de longo prazo. Antes disso, queria perguntar ao João Garcia se há ou não este diálogo, se há de facto falta de diálogo entre todas as partes envolvidas que enfrentam o mesmo problema. Aqui no Algarve, desde 2019, quando foi criada esta comissão, o que tem existido mais é diálogo e poucas soluções. O problema é que nós temos falado muito, e todas as entidades que gerem e que estão ligadas à água, nós temos uma boa relação, fazemos reuniões, falamos de muita coisa, só que o que nós precisamos é que essas medidas sejam executadas em tempo oportuno. Porque, quando se fala aqui nas medidas que vão ser implementadas no Algarve, nomeadamente a descentralizadora, nomeadamente a captação de água no Pomarão, entre outras poucas medidas que apareceram, são medidas de longo prazo. E nós, agricultores, não podemos esperar esses anos todos até que essas medidas sejam implementadas. Então, e o que é que os agricultores pretendem nesta altura? Nesta altura, infelizmente, nós não temos outra alternativa, porque ao longo destes anos todos não foram criadas alternativas para poder dar resiliência à questão da água no Algarve e, nesta altura, a única coisa que podemos fazer é que o São Pedro nos ajude e que caia chuva e que caia precipitação, porque não temos nenhuma alternativa se não for a precipitação, porque fala-se em muitos projetos, fala-se em muita coisa. Só que o problema é que, desde 2019, que não tem chovido praticamente nada no Algarve, esta região tem sido, não tem tido precipitação nenhuma, e estamos em 2023 e não temos nenhuma alternativa a não ser a precipitação que possa cair no Algarve. Portanto, estas medidas de racionamento que serão apresentadas amanhã não trarão uma solução
imediata, no seu entender, não é? As medidas de racionamento que vão ser feitas já estão aqui na agricultura, no setor agrícola, aqui neste perímetro de regra, na qual Silves, Lagoa e Portimão, nós desde 2021 que andamos a fazer racionamento de água, que andamos a poupar água, que andamos a fazer o nosso trabalho de casa, que andamos a fechar as torneiras, que andamos a poupar. Mas chega um ponto, o que foi apresentado e o que vai ser apresentado amanhã, são medidas para tentar não perder as plantas. Portanto, não falamos em produção, porque o que foi-nos garantido poderá vir a dar para salvar as árvores, mas a produção está aqui em causa. A produção estará perdida, mesmo com medidas. Mesmo com estas medidas. Portanto, isto é preocupante. Numa atividade tal como as outras, que necessita de ter rendimento, logicamente que as pessoas, se não o tiverem, vão ter que abandonar as terras, abandonar a agricultura. Foi um setor que mais cresceu a seguir ao turismo, aqui na região do Algarve. Portanto, se muitas das vezes fala em diversificar a oferta do Algarve, a agricultura, temos boas condições para a agricultura no Algarve. Temos clima, temos sol, não temos água. Pergunto-lhe, Joaquim Poças, se olhando para o longo prazo e também tendo em conta aquilo que o João Garcia nos dizia aqui, que desde 2019 que praticamente não chove no Algarve, já se exigia estarem no terreno medidas de longo prazo, e que medidas de longo prazo poderão acabar por resolver esta solução, ou pelo menos atenuá-la para os próximos tempos, para que não se perca a agricultura algarvia? Claro. Eu penso que todos nós somos fãs da laranja do Algarve, talvez a melhor laranja do mundo, e que tem que ser muito mais valorizada. Eu acho que seria extremamente importante, quase patriótico, que nós, em Portugal e no mundo, valorizássemos muito mais, neste caso, a laranja, porque, no fundo, é muito valiosa, mas está a ser muito mal paga. Está a ser insuficientemente paga. Esse é um aspecto que é importante em Portugal, não só para a componente agrícola, mas também para outra. Nós somos bons a produzir, mas maus a vender. Mas que medidas de prazo mais longo teremos? A curto prazo, a agricultura tem que ser apoiada, portanto, os agricultores que vão não poder dispor da água até em benefício de outras atividades vão ter que ter um justo apoio a curto prazo. Mas isto não pode acontecer todos os anos. Portanto, vai ser necessário o tal diálogo e eventualmente haver algumas mudanças. Que torneiras é que há, que disponibilidades é que há para resolver situações destas? Porque há sítios que são muito mais secos e mais ricos que nós. É onde nós podemos aprender. De onde é que vem a água? Vem a água da chuva, mas ela está a ser cada vez menos. A água de Espanha, mas não está a vir mais, está a vir menos. E a água do mar? Não servirá para a agricultura? A água do mar é infinita. Neste momento custa cerca de 60 cêntimos o metro cúbico, o que não é compatível com a produtividade agrícola, neste caso, das laranjas do Algarve. Os números que eu tenho são à volta entre 20 e 40 cêntimos o quilo das laranjas. Isto não é compatível com portanto, aquela central de não consigo dizer a palavra, descentralização, será mais útil para os hotéis, ou se calhar até para os golfos, do que propriamente para a agricultura, portanto, é isso? Cerca de 60 cêntimos o metro cúbico, 70, 50, em Israel 50, Singapura 50, vão emitir 60 cêntimos o metro cúbico, é compatível com o abastecimento público e com o turismo, com os hotéis. Mas há outra fonte que não está a ser usada, surpreendentemente, que é a água residual. São 40 milhões de metros cúbicos que dava para regar 8 mil hectares, no Algarve há cerca de 30 mil hectares. 8 mil hectares podiam ser confortavelmente regados com essa água residual tratada. E isso resolveria o problema no curto prazo ou mais para a frente apenas? Isso resolve-se em 2 anos, eu diria. Portanto, esta é uma janela de oportunidade muito importante. Eventualmente, a própria estrutura agrícola
eu não percebo de agricultura, percebo de gestão da água, de alguma economia. Portanto, penso que será importante também alguma diversificação adicional da própria agricultura, porque, no fundo, temos um turismo, algum deles de alto valor acrescentado, que paga culturas também de alto valor acrescentado. E eu penso que uma transição progressiva, uma variação para culturas também de mais alto valor acrescentado seria interessante. A parte da eficiência, o João Garcia já referiu, o Zamacari também, de facto é possível os sistemas urbanos serem mais eficientes. Eu diria, a redução das perdas em um ano e meio, pode reduzir-se significativamente. Eu tive a oportunidade de gerir empresas de água e conseguimos baixar as perdas para metade em meses. Portanto, é possível fazer muito nesse aspecto, mas infelizmente as Falta o quê? quantidades... Falta vontade para concluirmos? Falta vai ser possível, ou seja, os autarcas do Algarve estão muito unidos, portanto são competentes e com certeza bem assessorados conseguirão fazer essa redução de perdas em pouco tempo. Mas vamos ser claros, a quantidade de água que a gasta no setor urbano e no setor agrícola são muito diferentes. Portanto, os agricultores não gastam água, digamos, os alimentos é que gastam muita água a serem produzidos. Por exemplo, as pessoas não têm uma noção, mas uma laranja precisa talvez de 100 litros de água a ser produzida. 1 quilo de laranja são 300 litros de água, que é quanto uma família gasta por dia. Portanto, há uma grande desproporção e aí tem que haver o tal diálogo. E aí tem que se ver, temos laranja a mais, temos laranja a menos, pessoas a mais, turismo a mais. É o tal diálogo que tem que ser tido, porque, em última análise, nós queremos um Algarve rico, queremos um país rico, queremos atividades económicas lucrativas de alto valor acrescentado e todos temos que ceder um bocadinho para que isso aconteça. E em Portugal, em particular, temos que ser patriotas no momento de consumir. E, em particular, as laranjas melhor do mundo, nós não estamos a pagar o suficiente por elas. Joaquim Poças Martins e João Garcia, muito obrigado aos dois por terem estado aqui connosco. Boa noite e até uma próxima.